Olha, falando a verdade para vocês, eu escolhi esse tema, embora tenha muitos temas pesados, porque, sinceramente, meus irmãos, esse ano foi pesado. Esse mês de setembro mesmo foi arrasador e setembro não tá ficando nada atrás. Então tem presidente, né, falando como daqui que aquele pozinho branco deveria ser legalizado, e eu vi as notícias aqui, eu digo, meu Deus do céu. Cara, eu quero dar uma escapada. E aí eu vejo a dica aqui do nosso querido irmão Pedro Nedved, sempre aqui conosco, um irmão desperto, um abraço forte para ele. Então eu vejo a dica aqui do nosso irmão, sempre conosco, desperto, o Pedro Nedved, e aí despertou aquele sentimento de mistérios, né? E que escondem muitas coisas de nós. As pirâmides, como todo mundo sabe, ela é um dos maiores enigmas da humanidade e debatida por estudiosos em todo o mundo. Cada um tenta uma explicação, cada um tenta mostrar uma tecnologia que tornasse possível as suas construções. Há pessoas que defendam, por exemplo, e algumas no passado até perderam a vida tentando encontrar, mas há quem diga que existem pirâmides na floresta amazônica e que talvez a civilização até tenha começado por lá. Há pessoas que acreditam nisso. As próprias pirâmides que são visíveis, como as pirâmides do Egito, é um enigma como elas foram construídas, levado em conta a tecnologia da época. E agora, essa matéria da grande mídia, do antagonista, diz que arqueólogos encontraram uma pirâmide no fundo do mar e ela é ainda mais antiga do que as do Egito. Eu tenho dito para vocês que eles estão escondendo coisas de nós. Uma pessoa esses dias, né, passou por certas construções, um sonar, e já descobriu que existe diversas estruturas por baixo de coisas que nós vemos ali, que nos dizem que não há nada demais a não ser aquilo. Por exemplo, já disseram para você que debaixo dessas pirâmides pode haver outras pirâmides? Quem dissesse uma coisa dessa vai ser logo acusado de louco. Mas em filmes antigos você via falar muito, né, em passagens secretas, até mesmo, né, portais que levavam a outros mundos. Depois os filmes pararam de falar nisso e começaram a se tornar cada vez mais científicos. Mas, meus irmãos, o passado guarda uma sabedoria perdida. A matéria que foi publicada em 10 de nove de 2025, ela segue dizendo o seguinte: uma descoberta surpreendente nas águas do Atlântico pode alterar a compreensão sobre as civilizações antigas e sua capacidade arquitetônica, pois pesquisadores encontraram uma estrutura monumental possivelmente mais antiga que as pirâmides egípcias. Estrutura monumental encontrada no Atlântico, potencial origem milenar antes das pirâmides egípcias, abre questionamentos sobre conhecimentos arquitetônicos antigos. O complexo descoberto inclui 10 estruturas que podem oferecer novas perspectivas sobre a história e o desenvolvimento da humanidade. A posição e a construção dessas estruturas desafiam as teorias atuais sobre as capacidades das civilizações pré-históricas. Dado interessante: uma das estruturas mede 27 metros, semelhante a encontradas no Japão, o que sugere uma possível conexão ou paralelismo cultural. Essa descoberta não só acrescenta evidências de civilizações avançadas em tempos pré-históricos, mas também levantam novas perguntas sobre suas origens e influências geográficas. Pode indicar que a troca cultural entre civilizações era mais comum do que se pensava. As questões que surgem poderiam levar a uma reavaliação das rotas antigas de comércio e encontros entre outras civilizações distantes. Com o avanço tecnológico, poderiam ser criados modelos virtuais que permitam aos especialistas e ao público observar e compreender melhor essas estruturas dentro de seu contexto original. Isso facilita a visualização e o entendimento do propósito e uso real dessas antigas obras arquitetônicas. À medida que a equipe de pesquisadores continua analisando as estruturas, o mundo aguarda novos achados que podem revolucionar nossa percepção do passado. Reflexões finais sobre a história oculta no oceano. A descoberta inspira revelar detalhes ocultos sobre civilizações antigas. Possibilidade de múltiplas civilizações altamente desenvolvidas, além das conhecidas. Indicação de interações culturais complexas através de diferentes regiões. O oceano continua sendo um vasto mistério. Suas profundezas abrigam segredos que definem nossa história e civilização. Fique atento a futuros desenvolvimentos enquanto esta pesquisa continua. Essa é a matéria do antagonista, né, que é uma mídia que inclusive eu respeito. Agora é o seguinte, não tem a localização, né, é muito vaga as informações, os detalhes sobre isso, e é proposital.
porque eles não podem negar uma descoberta disso na cara dura, né? Ficaria muito evidente que estão escondendo algo da humanidade. Mas qualquer um, meus irmãos, que olha para essas estruturas, e alguns de vocês que até tiveram a oportunidade de visitar, sabe que com o que eles nos dizem que tinha de tecnologia na época, isso eu estou falando das pirâmides normais, né? Das pirâmides que você encontra ali no Egito, que são mais novas do que essa aí, né? E se sabe também que se encontra ali submersas também pelo lado do Japão. Então a pergunta é, com a tecnologia que eles dizem que tinha na época, como eles construíram essas pirâmides? Diversos modelos absurdos usando animais que só cola em quem não entendeu como são feitas as estruturas. Meus irmãos, na câmara do faraó, eu já falei isso aqui, eu acho que pelo menos um milhão de vezes. A perfeição no corte da pedra, e você vê que são pedras que pesam tonelada, elas são tão perfeitas como uma folha de papel, até mais perfeita a planície delas do que uma folha de papel. Agora veja, isso nas pirâmides do Egito, que, segundo a própria matéria, segundo os especialistas, são mais novas do que essa, e essa está no fundo do mar. Então, como essas pirâmides foram construídas? Há relatos, inclusive, de civilizações antigas e até de outros planetas que chegaram aqui justamente em naves em forma de pirâmide. Eu não sou um adepto do alienígena do passado, né? Eram os deuses astronautas, não sou adepto. Até porque quando você assiste o programa, você vê uma forçação de barra muito grande. E quando nós pesquisamos os OVNIs, inclusive eu tenho um vídeo muito bom para mostrar de um especialista que foi atrás mesmo. E deu de cara com o mesmo que eu descobri, tanto indo atrás como pesquisando em diversas civilizações, e coloquei naquele nosso velho diário que no momento não está disponível, né? Estou já terminando, mas ainda não está disponível. Mas eu coloquei muitas informações ali dos fenômenos reais como eles são. Porque a pior coisa do mundo, meus irmãos, é quando alguém vai te contar uma história e essa pessoa fica falando o ponto de vista dela. E aí chega um momento que quem está desperto diz, olha, só me diz, como foi que aconteceu tal coisa? Aí você pergunta aquele X. E o carro vinha da onde? E a moto vinha da onde? Esse acidente aconteceu assim, porque você nota que a pessoa está dando a opinião dela. E talvez você não concorde com o raciocínio que ela tirou. Então, toda vez que tem algum fenômeno luminoso ou algo do tipo, os caras já forçam para alienígena, né? Alienígena vindo de outro planeta, seres como nós que estão nos pesquisando, tudo conversa fiada. Existe possessão. Inclusive no nosso diário eu tenho uma matéria muito boa sobre Salomão, que eu tirei inclusive dos livros que são atribuídos a ele, e fala que essas pirâmides podem ter sido construídas com possessão demoníaca, o que explicaria, né, se de fato for real, a super força para construir essas pirâmides e continuar vivo trabalhando embaixo d'água. Eu sei que parece um absurdo, mas se você lembrar das possessões e lembrar que o próprio Cristo era um exorcista, se você perguntar a mim, Davi, qual era a principal profissão de Cristo quando veio à Terra? Todos nós sabemos que ele era carpinteiro, mas ele foi também o maior exorcista de todos os tempos. Ele expulsava os demônios com tanta frequência e com tamanha facilidade que ele chegou a ser acusado. Foi nesse momento que os fariseus hipócritas olharam para ele e disseram, olha, esse trabalho é para o próprio demônio, ele não tem parte com Deus, olha a facilidade, a gente sofre tanto aqui, ele tira só olhando. Então no livro de Salomão atribuído a ele, e que eu coloquei esse trecho importantíssimo no nosso velho diário, deixa claro que essas estruturas, inclusive essa do fundo do mar, provavelmente foram construídas como Salomão relata. Ele descobriu através de um anjo, na visão dele, né? Eu coloco a minha no diário, mas na visão dele, ele descobriu um anjo, conseguiu prender esse anjo, e esse anjo ensinou diversos encantamentos a ele, invocações, onde ele poderia conjurar essas entidades mais poderosas do inferno e usá-las a seu favor. Então é por isso que você vê aqueles símbolos, aquelas coisas todas. Agora, se você pensar que isso realmente seria possível, né, e nós sabemos também que endemoniados têm super força, né, nós vemos inclusive os relatos bíblicos, várias pessoas tentando segurar e todas apanhando. É super força mesmo. Então, se é assim, uma pessoa com um espírito poderoso no seu corpo poderia sim descer no fundo das águas e construir esses monumentos. Agora, não seria para ninguém morar. Eles teriam outro objetivo. Qual é esse objetivo? Eu ainda não sei, mas tenho certeza que está ligado a esses fenômenos que nós vemos no céu. Luminosos, puxando sangue, como no caso Prato, e que nunca deixou
de acontecer, que pedem sacrifícios. Eu não sei, meus irmãos, por que fizeram, mas eu sei que está ligado a isso. Quando fizeram uma ligação, né, passaram tipo uma linha invisível, viram, né, que elas têm fortes ligações. Agora talvez o que se tenha descoberto até agora não seja tudo, né? O esquema seja muito maior e funcione para essas coisas ou entidades, né, a gente não sabe ainda, como uma facilitação para acessar o nosso mundo. Até porque, meus irmãos, essas coisas não são vivas, isso eu tenho certeza. Enfim, esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Se isso aconteceu, deixa aquele likeão, compartilha. É interessante que hoje você falar do paranormal, sobrenatural e até do capeta tá mais leve do que as notícias que estão chegando. Então se você tava com saudade de vídeos como esse e quer que venha mais, ajuda compartilhando, mostra para mais pessoas. Geralmente esses temas não estão tendo muito acesso aqui no canal. É uma pena, porque eu gosto de fazer esses vídeos, me inspira e acredito que muitos de vocês também. Mas aqui quem manda é vocês, tá certo? Então vamos esperar aí para ver o que é que o próprio público vai querer. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Ah, e o velho diário daqui a pouco tá por aqui de volta. Quando chegar eu aviso. Por enquanto não, mas vai chegar. Abraço e fui!